Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui para deixar uma palavra do Senhor Jesus Cristo, aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Lembra que houve a sexta-feira de dor, de luto? Lembra que houve o sábado de descanso, o sábado onde muitos queriam estar pertinho de Jesus, mas era o dia tido como descanso. Sabe, querido, tem muita coisa da minha e da tua vida que nós precisamos entender que em meio ao luto nós precisamos descansar, que em meio àquilo que aparentemente é para a morte, precisamos descansar. Mas que lindo, 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 lindo vem da parte de Deus para o teu coraçãozinho. Uma sexta de luto, um sábado onde tudo estava calado, houve-se um domingo da ressurreição, um domingo bem cedinho, onde as mulheres inclusive foram ao encontro do Senhor Jesus Cristo para perfumar o seu corpo, para cuidar, e ele não estava mais ali. Até que inventaram lá uma mentira dos judeus, dizendo que alguém havia roubado o corpo dele, porque não podia vazar pela cidade que de fato aquilo que ele havia dito, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele reconstruiria o templo. Sabe, querido, que eu vejo nisso e eu me animo muito, que em meio aos dias de dor, em meio aos dias de choro, em meio aos dias de luto, Deus tem uma ressurreição para você. Deus tem uma ressurreição para tua casa. Não foi diferente na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou o terceiro dia e vive está à destra do Deus Pai. Oh, querido, preparando uma linda morada para você e para mim e para os nossos, para todos aqueles que confessarem de boca que Jesus é o Rei da Glória, que somos pertencentes a Ele, que entregamos nossas vidas a Ele e cumpramos a palavra, sabe, querido? O poder da obediência nos leva para a eternidade. Coisa linda este Deus. Lembra dos dois homens, dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús? Lucas 24:11 vai dizer que no mesmo dia, Lucas 24:13 vai dizer, e eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que estava Jerusalém a 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Estavam conversando sobre o acontecimento. E o Senhor Jesus Cristo entrou no meio do caminho. Ei, presta atenção. Entrou no meio do caminho e perguntou para eles, sobre o que vocês falam? E eles disseram, você só pode ser peregrino, porque você não sabe o que aconteceu? Aí foram contar a história. Sabe, querido, o problema daqueles homens, que eles estavam como muito de nós, já estivemos um dia com os nossos olhinhos espirituais fechados e com o nosso coraçãozinho. O que é o coração? Querida, a obediência em Deus, o caminho que Deus tem trilhado para nós, distante, porque o Senhor Jesus Cristo havia dito que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas aqueles homens não estavam pego à visão. Sabe, querido, muitas das vezes você e eu ficamos olhando as dificuldades, ficamos olhando o dia de luto e esquecemos aquilo que Jesus disse. Porque o anjo falou para as mulheres também, vocês não lembram que lá na Galileia Jesus dissera a vocês que ele morreria, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia? É mesmo? Oh, querido, será que você não lembra que Jesus disse que ia ressuscitar você e tua casa, que tinha salvação para você e para tua casa? Será que você não sabe, querido, que o poder de uma oração muda a tua história? O que você precisa entender nesses tempos difíceis é que Deus tem cumprimentos de promessa. Oh, meu amado, vai chegar um dia que realmente Jesus vai vir na nuvem buscar a noiva dele, mas antes que isso aconteça, tem muita coisa boa para acontecer nas nossas vidas. Como? Em meio ao que o jornal manda, em meio à guerra, em meio à destruição, em meio a traições, em meio a isso, o que aconteceu com aqueles dois discípulos é que eles estavam vendo as coisas ruins. Eles estavam apegados ao ocorrido, à morte. E Jesus, inclusive, Jesus chamou a atenção. Oh, meu amado. No 20 vai dizer como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Mas é claro, nos versículos adiante, eles vão dizer, teve umas mulheres que foram ao túmulo e disseram que ele não estava lá. Sabe, querido, aí Jesus chama a atenção para que eles se atentam e abram o coração. O problema, meu amado, é que o Senhor te dá uma palavra direcionada do céu e ao sair da igreja ou acabar de ver um vídeo como esse, você já olha a situação e você fala, não é para mim, não vai dar certo.
O que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo é: prestem atenção naquilo que sai da minha boca, prestem atenção naquilo que sai na palavra. Mas você precisa pegar essa direção do Espírito Santo e levar isso adiante. Eles só perceberam que o Senhor Jesus Cristo estava com ele quando ele retirou-se, sabe, querido? Não precisa ver, não precisa um milagre chegar na tua vida, na tua história, para você acreditar que Jesus está com você. Você precisa acreditar antes. O que o Senhor Jesus estava dizendo é: ei, vocês são loucos, vocês são nécios. Vocês têm um coração fechado. O que Jesus está falando para você nesse dia de hoje é: eu ressuscitei a ponto de vocês comemorarem num dia como esse, um domingo de ressurreição, mas quando precisa acreditar que Cristo é ressurreição para o teu casamento, que Cristo é ressurreição para os teus filhos, que Cristo é ressurreição para a tua vida profissional, para a tua vida espiritual. Cristo que vai alimentar você e vai fazer você, meu amado, caminhar o caminho que Ele já preparou para você. O que aqueles homens haviam esquecido é que, de fato, eles pensavam que poderia ser o remidor. Ah, mas não é, já é o terceiro dia. Sabe, meu amado, não deixa para acreditar num milagre. Quando você vê esse milagre acontecer na vida de alguém, você fala: ah, e não é que Jesus faz milagre? Acredita antes, abre esse coração antes. Não adianta você cultuar, não adianta você dizimar, ofertar e ceiar se o seu coração é pura dúvida. Se você é indeciso nas suas escolhas, se você tem um direcionamento no qual o Pai não está no negócio. O que Jesus estava dizendo para ele é que vocês precisam acreditar naquele direcionamento que vocês ouviram. O que o Espírito Santo está dizendo para você nessa tarde: eu te dei um direcionamento, só caminhe. Se eu disse que eu ia ressuscitar o teu lar, que eu ia reanimar a tua família, que eu ia reintegrar teus entes queridos, que eu ia dar o alvará de soltura para quem precisa, eu vou dar. Mas existe o tempo da morte, o tempo de luto, e existe o sábado, onde fica-se calado, onde nada faz. Tem hora, querido, que não é para você fazer nada a não ser esperar em Deus. Esse nada não quer dizer que é para você sentar na beirada de uma televisão, assistir porcaria, ir pro muro, fazer fofoca. Esse nada, querido, é você sair para trabalhar, vai lavar sua louça, vai cozinhar, cuidar dos teus filhos, cuidar do teu trabalho, mas descansando na promessa de Jesus. Eu vim aqui com uma palavra de fé para você, porque eu não acredito que essa semana vai ser uma semana onde Jesus ressuscitado tem promessa para você e você vai continuar morto, desacreditado nas promessas do Senhor. Acredita, querido, que o melhor de Deus está por vir na tua vida, assim como veio. Ele veio, o Verbo se fez carne, meu amado. Tornou-se real. A palavra tornou-se real para dar vida e vida em abundância. E o Senhor Jesus Cristo tem nos falado nesses últimos dias que Ele veio para dar vida, mas Ele veio para dar em abundância. Ele veio, você precisa entender uma coisa, que esse momento de morte, de luto, de choro que você está passando não é para tua vergonha. Jesus só houve ressurreição de Jesus porque Ele morreu. Só haverá milagre na tua vida porque houve um tempo de escassez. Só é curado quem de fato estava doente. Uma vaga de emprego só é aberta para você que está à procura, uma troca de setor, uma troca de emprego ou realmente está desempregado. Só dar à luz, na verdade, quem está gestante. Você precisa entender que para você alcançar o propósito, o processo é necessário. Não pula a fase, querido. E na prova de Deus a gente não cola como a gente faz na escola, fazemos na faculdade. Não fazemos isso. Na prova de Deus não adianta você querer que alguém palpite, que alguém te socorra. Não vai socorrer, a prova é tua, é só você e Deus. Quer viver o propósito? Quer desfrutar da ressurreição de Cristo? Aguenta o processo. Mas tá doendo, mas é luto, mas é choro. Foi assim naquele grande dia. O céu escureceu, querido. As pessoas saíram de lá depois de tudo isso. Eles saíam batendo no peito, sabe? Dizendo: por que a gente não acreditou naquele homem? Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Sabe, querido,
Talvez alguém está sendo abençoado do teu lado e você não está sendo abençoado porque você não está acreditando o necessário. Aí você fala, se eu tivesse ficado na porta, se eu tivesse ficado na brecha, teria dado certo, eu teria alcançado do Senhor aquilo que de fato Ele havia me prometido. Aguenta, querido, eu sei que a sexta-feira de dor e a sexta-feira de luto, ela é terrível. Parece que é um choro, parece que é uma dor que não vai passar, eu sei disso. E eu sei que o sábado de silêncio, ele é horrível quando você está perguntando as coisas para Deus e Ele é o único que pode responder e Ele decide calar. E Ele decide ficar calado. No sábado foi assim, ninguém podia fazer nada. Sabe, meu amado, tem hora que você não pode fazer nada e quem deveria responder, porque pode responder, ainda não responde. Mas o domingo de ressurreição chegou para Jesus, o Filho de Deus, como havia prometido as Santas Escrituras, que derrubaria o templo, mas ao terceiro dia ele estaria de pé e ele esteve. Quem estava fora da visão não entendeu. Muitos riam do Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam entendendo. Muitos podem estar rindo hoje da tua situação por não estar entendendo. Mas eu vim da parte do Eterno dizer para você, haverá ressurreição no meio dos teus. O negócio é não desistir, o negócio é não murmurar. Eu sei que o momento é de luta, eu sei que o momento é de dor, mas Deus tem um plano maior para a tua vida. Eu entrei nesse vídeo hoje para dizer para você que da parte de Deus, querido, que assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou para cumprimento de que estava escrito na Bíblia, Ele há de ressuscitar as promessas dele na tua vida e na tua história. E você não depende de pai, de mãe, de irmão, de esposo, de filho, de passarinho, de papagaio para alcançar a promessa de Deus. Você não precisa, porque até os discípulos, queridos, saíram, deram linha na pipa. Você entende? As mulheres foram cuidar do corpo de um morto. E o anjo perguntou para elas, por que vocês procuram um morto? No meio do morto, aquele que já está vivo. Por que você procura a tua bênção, querido, no lugar que não é para você procurar? Talvez você não alcançou as maravilhas de Deus, porque o lugar que você tem escolhido para procurar a promessa de Deus não é o lugar. Você não vai deixar de receber o que Deus tem para você, mas eu tenho que te dizer uma verdade. Você vai tardar a tua promessa, você vai rodar. O deserto de 40 dias tornou-se 40 anos e nem todos entraram na terra prometida, inclusive aquele que conversara com Deus face a face. Nós temos exemplos na Bíblia para que a gente não cometa os mesmos erros do que os nossos irmãos do passado. Assim como nós temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que aguentou a dor, a cruz, o madeiro, uma morte que não era para ele, mas para viver um cumprimento de promessa. Eu não sei se Deus vai abrir os céus, eu não sei se Deus vai mandar alguém na tua casa, o que Deus vai tocar para mudar a tua história, mas aquilo que Ele te prometeu é teu e há de se cumprir. Agindo Deus na tua vida, querido, só quem pode impedir é você mesmo. E você vai viver uma vida batendo em todas as portas e não vai viver a realização do sonho de Deus. Por quê? Porque você não se esforça para viver a realização do sonho de Deus. Você se esforça para viver o teu sonho, mas o teu sonho, querido, pode ser frustrado, mas o de Deus não vai ser. Ainda na tua vida, quem dá a última palavra é Jesus. E Jesus mandou eu entrar hoje aqui e dizer para você, eu cumpri o que o meu Pai me ordenou. Passei no processo doloroso e envergonhado, mas eu levantei para um processo de glória e honrado. É isso que Deus manda dizer para você hoje nesse domingo de ressurreição. Continue caminhando naquilo que Deus tem para você, que você vai ressuscitar no meio disso tudo. A tua família vai ressuscitar. Você vai alcançar as bênçãos de Deus. E você vai viver um cumprimento de promessa. Eu profetizo uma semana de ressurreição na tua casa. Eu profetizo uma semana onde a cura, o livramento, onde a reconciliação, porta de serviço, onde a saúde, tudo será restaurado. Jesus ressuscitou e trouxe-me aqui para dizer para você, somente creia, porque tem muita coisa boa chegando. A misericórdia do Senhor nos alcançou. E pelo fato dela ter nos alcançado, ela tem nos abençoado. Paz.